Meus queridos e amados, boa tarde a todos. Aqui estamos, glória a Deus, que Deus nos trouxe até aqui. Hoje já estamos no dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, onde sempre nos preparamos e compartilhamos com vocês, amigos, queridos, irmãos, amados, acerca desta meditação. Bom, que Deus traz ao nosso coração, para que assim possa você também ser alimentado pela santa palavra do Senhor. E nesta tarde eu peço licença a você, para que assim possa estar chegando com essa palavra da parte de Deus, que nesta tarde eu queria compartilhar com você acerca da recompensa da fidelidade. E teremos a recompensa se nós formos fiéis, claro. Não é verdade? Por quê? A característica de um fiel, Deus espera que a gente possa nos enquadrar nisso, diz que fiel é aquele que cumpre seus contratos. Quem é fiel? Fiel, aqueles que são firmes com as promessas. Fiel é aquele que é constante. Fiel é aquele que é perseverante. É aquele que se pode confiar. Isso é fiel. Fidelidade é lealdade, né? Fiel é ser exato, é ser constante, é ser perseverante. São qualificações, né, que o dicionário explica para a gente acerca do que é ser fiel, não é verdade? E quem é fiel, né? É aqueles que, com certeza, irão receber recompensa pela sua fidelidade. Fidelidade é a particularidade, é a qualidade daqueles que são fiéis. Ora, Paulo lá em 2 Coríntios, ele disse assim: e requer dos dispenseiros que eles sejam encontrados fiéis. Dispenseiros são aqueles que foi a eles incumbido uma responsabilidade. E todos nós, você que aí está, foi dado a você, você que é filho de Deus, você que já entregou, que crê em Deus, você que tem confiança de que Deus é o seu Senhor e que já faz parte do reino dos céus, você é um dispenseiro, né? Você é um fiel de Deus. João 15,16, Jesus diz que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que você vá dê fruto. O fruto é a consequência daquilo que Deus espera que a gente dê para Ele e a gente faça granjear aquilo que Deus confiou a nós. Eu queria compartilhar com você Mateus capítulo 25, a partir do versículo, creio, 14, Jesus, ele retrata, Jesus gostava de falar acerca de parábola com seus discípulos. Jesus estava aqui, reimplantando o reino dos céus, e ele conversa, conta, compartilha com seus discípulos acerca de uma parábola, a parábola dos 10 talentos. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a isso. Ele vai dizendo que um certo senhor chamou 3 servos, ele tinha que viajar para uma terra longínqua, e ele incumbiu, ele delegou, ele confiou a cada um daqueles servos uma quantidade de talentos. Muito bem, no tempo de Jesus, talento era um peso aproximadamente de 32 quilos de ouro, era mais ou menos o valor de prata, né? Era algo valioso. E ele deu e incumbiu a responsabilidade a cada um daqueles servos. A um, primeiro, ele deu 5, segundo a capacidade dele, que Deus conhece a capacidade de cada um. A outro, ele confiou 2 talentos. E ao mais fraquinho, eu creio, ele deu 1 talento. Né? E viajou e foi para uma terra longínqua. E um dia, né, ele voltou. E ele cobrou daqueles que ele tinha confiado aqueles valores para que eles pudessem granjear, multiplicar, colocar em evidência, né, o que o Senhor tinha confiado, ele cobrou. Né? E a cada um, o primeiro chegou e disse: olha, Senhor, está aqui, tu confiaste a mim 5 e eu multipliquei, eu coloquei em evidência e ganhei mais 5. Está aqui, os talentos são seus. Chamou o que deu 2 talentos, ele disse: tu me deu 2, com 2 eu consegui mais 2, eu granjei, eu multipliquei, eu negociei. E tem 4 talentos. Ele disse, e o Senhor, ao primeiro e ao segundo, disse: bom e fiel servo. Né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o último, que recebeu 1 talento, ele chegou para o Senhor e disse: eu sabia que tu era duro, era severo, e fiquei com muito receio. Peguei o talento e enterrei. Agora eu desenterrei o talento e estou restituindo, estou devolvendo para ti. E foi então naquela hora que ele ouviu o que muitos têm que se preparar para não ouvir um dia, né? Porque um dia todos nós, segundo a Bíblia Sagrada, teremos que comparecer
diante de Deus. Isso está na palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, né? Para que assim possamos apresentar a Deus, né? Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que receba segundo o que tiver feito, não é verdade? E o Senhor disse assim: mau servo, sabias que eu era duro e cruel, né? E ali foi dado a ele uma sentença, né, onde ele foi colocado em um lugar de tormento. Ora, aqui onde nós estamos diante desta palavra bíblica implícita da vontade de Deus, sabemos que Deus quer abençoar os homens. Deus quer que a gente granjeie, que a gente seja próspero, a gente seja frutífero, enfim, que a gente seja, né, feliz. Porque felicidade para alguns talvez seja ter muito dinheiro, muitos bens, muitas propriedades. Mas segundo a palavra de Deus, felicidade é você ter suprido tudo aquilo que você realmente necessita. Isso é felicidade. A Bíblia chama de provisão, né? E Deus quer fazer os seus filhos felizes, tanto que em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, lá atrás, Deus disse assim por intermédio de Moisés ao seu povo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, tendo cuidado de guardar atentamente, né, os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará, olha que coisa, te fará feliz, né, fecundo, sobre todas as nações da terra. Versículo 2, ele diz assim: e todas estas bênçãos, todas, o que é que você necessita? O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Você está precisando de paz? Você está precisando de alegria? O que é que você necessita? Ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai precisar Aleluias, comprar. glória a Deus. Você não vai precisar correr atrás. Não, você não vai precisar ser sorteado, não. Elas virão sobre ti, onde você estiver. Essas bênçãos estarão ao seu dispor. Mas eu vou mais um pouquinho além e vamos tomar como tema o versículo 21 aqui. No final, quando ele quer, assim, né, recompensar os servos que foram fiéis, né, com ele. Onde ele diz no versículo 21 do capítulo 25, ele diz assim: o Senhor disse assim para os servos: está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, porque o que ele tinha dado para ele era pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Né? Aí é que viria, né, ao agradecimento, a recompensa. Sobre o muito eu te colocarei. Aí ele diz: entra na alegria, entra no gozo do seu Senhor. Muito bem. Esse texto aqui apresentado dos talentos, onde nós estamos compartilhando, Jesus está nos ensinando, por intermédio desta meditação, pastor, uma preciosa, maravilhosa lição sobre a fidelidade. Fidelidade na mordomia ou na administração, tá bom? Primeiro, daquilo que Deus nos atribuiu. Primeiro, dos dons. Segundo, dos recursos, que tudo que vem às nossas mãos, na verdade, nós entendemos que também é do Senhor. A Bíblia diz que do Senhor Amém. é a terra e toda a sua plenitude. Nós não somos dono de nada. Segundo Coríntios, Paulo fala que e requer dos dispenseiros, dos mordomos, que eles sejam encontrados fiéis. Pronto. Ele espera a nossa fidelidade no tempo, nas oportunidades, na saúde, enfim, tudo aquilo que se chega às nossas mãos. E dentro desse período que nós estamos hoje vivenciando, de quarentena, de separação, isso vai passar. Mas é necessário que, como eu sempre tenho dito aqui nessas ministrações, que a gente possa tirar bons ensinamentos. E quando nós retornarmos, né, à nossa vida que vivíamos antes, a gente possa voltar melhor. Em tudo, Deus precisa ser glorificado. Todas as coisas têm que contribuir para o nosso bem. Ora, e nesta palavra desta tarde, dessa meditação de Cristo, ela tem também uma conotação escatológica. Veja bem, as bênçãos de Deus, a felicidade dele para nós não é apenas até aqui. Ele tem para aqui e também tem para o porvir. Quando nós partirmos daqui, isso chama-se escatológico. Veja que o final ele termina dizendo assim: entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, ele está dizendo que as bênçãos serão
né, eternas para a nossa vida. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Vamos lá. Quem deseja, né, ouvir um dia do seu Senhor e ser chamado de servo bom e fiel, precisa aqui, este é o momento onde nós estamos, de nos esforçar para sermos leais, né, para sermos fiéis, também nas menores e insignificantes coisas, como servir a Deus. Que eu queria compartilhar com você que hoje há 3 tipos de servir a Deus. 3 tipos. Primeiro, há pessoas que servem a Deus por medo, né? Olha, por que você serve a Deus? Olha, não sei, eu tenho medo. Medo que eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu sirvo a Deus. Você tem medo de que eu tenho medo que Deus possa, né, descer a mão sobre mim, me punir? É medo. Deus não quer. Isso não é a maneira correta de você servir a Deus. Segunda maneira de servir a Deus, tem muitos que servem, hoje está muito na moda, por egoísmo, né, por interesse, por barganha, pelo que Deus pode fazer. Olha, né, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, se Deus não fizer, olha, eu vou desistir dele. Olha, isso é egoísmo. Isso é a segunda maneira hoje que as pessoas buscam de servir a Deus. Mas tem a terceira maneira, que é essa, que é a verdadeira, de servir a Deus por amor. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez, né? E essa é a verdadeira maneira de servir a Deus, que é pelo amor. E Jesus, então, destacou 2 qualidades nesta parábola do servo, que nós estamos aqui no versículo 21. A primeira qualidade, ele chamou o servo de bom, na verdade, benévolo. Ou seja, é aquele servo que sempre tem a boa vontade. Ou seja, é aquele servo que sempre cumpre ao pé da letra os seus deveres, as suas obrigações. Não precisa ninguém ficar atrás, ninguém ligando, ninguém advertindo, ninguém chamando. Não, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz por amor. Ele faz por desinteresse. Não precisa ninguém ver, mesmo porque Jesus falou lá em Mateus, capítulo 6, que o que a sua mão direita fizer, que não precisa a esquerda ver. Não, esse é o servo bom, que Jesus destacou naquele servo. E segunda qualidade, que também no versículo 21 ele fala daquele servo, fiel. Primeiro chamou ele de bom e segundo de fiel. Ou seja, ele era digno de confiança. Em outras palavras, o nosso mestre aqui valoriza aqueles que atendem às suas expectativas, ou seja, aquele que obedece à sua palavra. Aquele que é útil ao reino dele. Aquele que é íntegro nos seus deveres. Aquele que é firme no seu propósito. Ou seja, aquele que persevera mesmo diante de dificuldades. Ele está lá. Ele persevera. Ele é fiel. Amém. E é um exemplo para aqueles que estão em sua volta. Aqui há 2 qualidades que Jesus destacou naquele servo. Muito bem, segundo ponto que nós encontramos nessa meditação e nesta palavra, está no versículo 23, onde ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ora, precisamos entender que Deus não faz nada pelo que nós merecemos, mesmo porque a salvação é pela graça, queridos. O que é graça é favor imerecido. E muitas pessoas hoje não entenderam isso. Elas não sabem que é prazer de Deus confirmar, ou seja, reconhecer a fidelidade de seus servos. E ele faz isso por meio de bênçãos. Vejamos. O salmista nos Salmos 35, versículo 27, ele diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Ou seja, essas bênçãos geralmente se convertem primeiro em livramentos, em saúde, em oportunidades, né? Em encorajamento. O que eu necessito? O que você necessita? Pois é, Deus vai suprir. Deus vai dizer: eu estou aqui. Isso é o princípio da fidelidade que vem por intermédio da provisão, que Deus está ao nosso dispor, não é verdade? Como já foi mencionado aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio, está escrito que
a fonte das oportunidades e de todo o bem, inclusive a saúde, que é algo que hoje muitos estão buscando, é o próprio Deus. É dele que vem toda a boa dádiva. Ele é a fonte inesgotável da vida. Isto indica, em síntese, que o progresso que nós precisamos, primeiro, material, espiritual, ministerial, familiar, não é um produto da capacidade individual, não é algo que alguém possa, não, mas é a manifestação da graça de Deus em resposta à obediência de seus filhos e aos seus justos mandamentos. Ouça isso. O Senhor felicita e recompensa o servo dedicado, o servo esforçado, o servo fiel e o servo obediente. Não é o omisso, não, porque nesta mesma parábola, do capítulo 21 de Mateus, aí nós encontramos o servo infiel, o servo descomprometido, que no final, ouviu servo mau, negligente servo, não é verdade? E, na verdade, esse é reprovado, esse é censurado e esse é punido, como muitos um dia, está no versículo 30 do capítulo 21, esse servo que aqui foi encontrado nesta parábola. Entendeu? E muitos um dia também estarão no lugar daquele servo omisso, daquele servo negligente, onde o Senhor disse assim, que ele seja lançado nas trevas exteriores. Ora, Paulo, o apóstolo Paulo lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele fala sobre uma recompensa escatológica, ou seja, futura, que nós vamos receber pela nossa lealdade, pela nossa perseverança, quando chegarmos lá. E serviço que nós tivemos na obra do Senhor, de fazermos a vontade de Deus, Deus saberá nos recompensar abundantemente lá. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, agora é a hora da firmeza, seja constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho aqui não será em vão. Aleluia. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada também, encontramos inúmeras promessas de Deus que nos garante, que nos encoraja a estarmos esperando as bênçãos em resposta da nossa obediência. E a Bíblia diz, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele diz, completarei o número dos teus dias, acrescentarei. Nós seremos fartos de dias aqui. E mais aí ele também diz em Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 25, e tirarei do meio de ti, da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, ele diz, todas as enfermidades. Aleluia. E nós precisamos entender. E aqui, nessa parábola do capítulo 21 de Mateus, Jesus destaca a fidelidade de nós sermos fiéis no pouco. Não importa quanto Deus tem confiado a nós, mas a gente tem que ser encontrado fiéis. Ele quer contar com a minha, com a sua fidelidade. Não importa se ele lhe incumbiu 5 talentos, não importa se ele lhe incumbiu 2 talentos, não importa que ele incumbiu apenas 1 talento para você. Deus saberá recompensar a lealdade no serviço. Seja qual for a produção de cada um, não importa. Ele sempre nos dá muito, mas ele exige pouco pelo muito que ele nos dá. O pouco se refere aos nossos deveres básicos que nós temos, de cumprimento daquilo que ele espera de nós enquanto aqui estivermos. A promessa sobre o muito, que nos dá a ideia de abundância e assiste somente, na verdade, aqueles que verdadeiramente fizerem o que tem que fazer, não aquele que esconde, não aquele que procrastina e vai ir deixando, depois eu faço, amanhã eu faço. Não. Vamos ser fiéis ao Senhor, que Ele possa contar com cada um de nós, não é verdade? Que a gente possa, enquanto aqui estivermos, cumprir aquilo que Ele espera de cada um de nós aqui. E eu quero concluir essa meditação te dizendo que
nos voltemos com o nosso coração Amém. dedicado. Glória a Deus. E que possamos buscar dele uma alegria, não importa as circunstâncias que estejam em nossa volta, uma alegria contida. E busquemos um prazer maravilhoso, porque na palavra dele diz que ele só ama aquele que dá, aquele que faz com alegria. Não com medo, não por egoísmo, mas por amor. Que possamos ser fiéis ao Senhor em tudo, em tudo que ele tem feito por nós. Não pelo que ele irá fazer, mas pelo que ele já fez por nós. Amém. Aleluia. Que a gente possa um dia entender e nos colocar na posição que devemos, porque assim como ele contou aquela parábola para aquele servo, a nós foi confiado alguns atributos, a nós foi confiado algumas coisas que precisamos granjear enquanto aqui estivermos. Amém. Porque um dia todos nós teremos que comparecer, segundo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diante dele, para prestar conta. E que possamos ouvir, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos ser obedientes. Porque enquanto obedientes aqui nós formos, nós seremos felizes. Amém. Porque felicidade é ter suprido tudo aquilo que nós necessitamos. Que Deus lhe abençoe nesta tarde, neste dia, nesta noite. Que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a tua vida. Que o Senhor possa contar conosco e que essa verdadeira felicidade seja traduzida na nossa fidelidade. De não importa o tempo, a gente possa também fazer fora do tempo. O Senhor feliz. Um grande abraço a todos e que o Senhor abençoe. A nossa pastora vai deixar uma palavra de saudação para vocês. Amados, amadas, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando, né, de toda peste perniciosa, desse coronavírus e de tudo que tem acontecido sobre a nossa nação. Mas nós sabemos que nós cremos em um Deus que pode todas as coisas e nós confiamos. E nós oramos e Ele tem ouvido as nossas súplicas, nossas petições, as nossas orações. Por isso que todas as madrugadas eu e o pastor levantamos e clamamos e agradecemos por todos vocês, né? Por a família, né? A dona Epiana, a igreja, enfim, o mundo nós temos orado. E cremos que o tempo, como sempre nós falamos, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nós temos que sabermos confiar e esperar com paciência no Senhor. E aqui no livro de Romanos 8, no versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Então eu deixo essa palavra para as vossas meditações. E creia que o nosso Pai Celestial está no comando de tudo. E Ele é poderoso para fazer, né, tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós já opera. Um beijo grande. Deus abençoe. Logo, logo estaremos com vocês, se Deus assim nos permitir, que cremos que vai sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos orar por você, abençoando a sua vida, nesta hora, nesse momento. Pai, é no nome de Amém, Jesus. meu Deus. Obrigado, Que aproveitamos esse momento, Deus, para que assim a tua bênção alcance e chegue a todos aqueles, Senhor, que irão estar, Senhor, participando, Deus, Senhor, desta live, desta meditação. Nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, cada família. Que seja traduzida em cada vida, Senhor, o sentido da verdadeira felicidade. Senhor, tudo está em Ti, concentrado em Ti. E quando nós colocamos, Senhor, o princípio correto, oh Deus, nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados. Que assim se cumpra as bênçãos da Tua palavra sobre cada um dos Teus filhos e que eles possam usufruir, Senhor, tanto aqui, quanto, Senhor, no porvir, as bênçãos maravilhosas do Senhor. Amém, Deus, Tu estás no cuidado, na direção das nossas vidas e que assim possamos ver e contemplar, Senhor, tudo o que precisamos, Senhor, e necessitamos de Ti. Deus. Pai, que o Teu amor,
que a graça do teu Filho Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja abundante sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, que Deus abençoe a Amém. todos. Deus abençoe. Um grande abraço.